Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cresce Xixá Podcast. O podcast que nasceu para conectar pessoas que transformam a nossa região de alguma maneira. E hoje eu estou aqui com uma bancada de peso para conversar com pessoas que realmente têm um impacto transformador social e ambiental muito forte aqui no município. Vai ser um episódio repleto de informações, troca de experiências e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E para apresentar vocês, né, quem está aqui nessa bancada, começando por mim, é claro, né, eu que sou o Paulo, idealizador do podcast Cresce Xixá. E estou aqui também com o meu amigo Claudinei, que vai dividir comigo aqui a responsabilidade de apresentar para vocês um projeto muito robusto, que, como eu costumo dizer por aí, foi um projeto que uniu a dor, o desafio com a oportunidade. Foi onde nós criamos o Reciclarte. O Claudinei, que é secretário de Educação do município, está nessa luta aí diária por transformar a educação. Claudinei, seja muito bem-vindo, muito obrigado por reaceitar nosso convite e estar aqui com nós essa manhã para a gente falar sobre um tema tão bacana que é o Reciclarte. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço pelo convite. Satisfação poder estar aqui hoje, dividindo esse espaço com pessoas tão nobres, professores e em outras áreas junto com a gente nesta empreitada por Itapuranga. Obrigado. E seguindo aqui nessa bancada hoje, aqui, majoritariamente feminino, né? Muito bacana ver esse protagonismo feminino. E na educação a gente vê que isso é muito recorrente. A Roseli Santos. Roseli, muito bom dia, obrigado. Você que é gestora aqui na educação do município. Conta para mim, né, qual escola que você é. Se apresenta aí para o pessoal. Bom dia, Paulo. Bom dia, colegas. É um prazer estar participando junto com vocês aqui e dividindo, né, esse projeto que a Escola Betel, a qual estou gestora, nós representamos 4 unidades, Betel, Diolândia, Vila e Cibele. Esse projeto, que já faz parte, né, da nossa vida, ele vem agora acrescentar ainda mais para o nosso município e, de forma nenhuma, a Escola Betel ficaria de fora. Muito obrigada. Fico feliz. E aqui seguindo, né, eu quero apresentar a Kênia Cristina, ela que também é gestora na educação. Eu que já gostava muito da Kênia, porque ela se parece muito com uma pessoa que eu gosto. E aí ficou aquele sentimento por tabela. E hoje eu comecei a gostar mais ainda, que ela me doou 3 livros aqui para o nosso projeto de leitura aqui da Velux. Então, Kênia, muito obrigado pela doação dos livros e muito obrigado por você estar aqui com a gente nesta manhã para a gente falar desse projeto. Então, bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nobres colegas aqui presentes. Esse projeto vem a somar com a educação municipal e com todo o município, porque vai unir 2 coisas importantes: a questão da reciclagem, a questão da arte e a educação ambiental. Então, esse projeto é muito bem-vindo na Escola Coronel Virgílio, que eu estou gestora, né, nessa gestão agora. E esse projeto, né, vocês estão aqui representando a educação sobre esse projeto, mas esse projeto também, o impacto ambiental dele, o foco dele é um foco ambiental, né? A educação promove, mas ele é um foco ambiental. E, por isso, a importância da Beatriz, a Maria Beatriz, ela que é secretária do Meio Ambiente aqui em Itapuranga, já passou por outras pastas, mas é uma pessoa de peso, de muita relevância, para falar com a gente sobre esse tema. E é uma pessoa, como a gente já viu aqui nos bastidores, né, tem uma riqueza de informação para trazer. A gente até está marcando outros episódios, esse nem está começando ainda, a gente já está marcando outros episódios, porque é uma pessoa que vai trazer um nível, uma quantidade de conteúdos para o município tremenda. Maria Beatriz, muito obrigado pelo seu convite. Saiba que eu fiquei muito honrado de receber você aqui e de saber, né, o know-how que você tem para oferecer, não só para a gente aqui, mas para todo mundo que está nos assistindo. Eu agradeço imensamente pelo convite, tá? Claudinei falou comigo ontem. Também é muito prazer estar aqui com todos meus colegas, né? Agradeço. Um abraço também, assim, a todos os criadores, os idealizadores, né, desse projeto seu fantástico, maravilhoso. Itapuranga cabe um projeto desse, cabe muito bem. E você soube trazer ele na hora certa. Já te parabenizo e um feliz dia para todos nós. Muito bom. E para a gente começar falando sobre nossa pauta, né, o Reciclarte, eu gostaria de começar aqui jogando já essa responsabilidade para o Claudinei de contar para todos nós, né, como foi, né, que surgiu, né, esse projeto, esse desafio, até ele chegar no Reciclarte. Como que aconteceu, né, Claudinei? A gente costuma dizer que eu mesmo e o Claudinei somos os pais do projeto.
né? A gente gestou e está criando esse projeto que já deixou de ser embrionário, agora realmente é uma criança que está engatilhando. Claudinei, conta para a gente um pouquinho, né? O que aconteceu, como que foi, como que chegou até aqui? Então, Paulo, só para recapitular e lembrar um pouquinho, eu resumo o início de encontros de pessoas que querem o bem de Itaporanga, de profissionais da educação que querem que os projetos vão além dos muros das nossas escolas. Parte de uma conversa informal, né, na casa do nosso querido Padre Celso, ele que também é um grande apaixonado por Itaporanga e queria fazer a diferença. E dali começa a surgir de um almoço simples, lembra? Né, há dois anos e meio atrás, nós já estamos para a terceira temporada do Reciclarte, começa a partir, né, de ideias, de situações, e você pega a coisa, né, e a gente poder, a partir dali, já começar, junto com a Velux, fazer esse trabalho junto com todas as escolas. Grato por todos os gestores que abriram a porta das suas unidades, professores que fizeram a diferença. A gente já tem uma história já para contar, né, desse momento. Mas eu, enfim, resumo esse início de encontro de pessoas que estão preocupadas, como você bem disse aqui nos bastidores, antes do programa começar, e hoje é uma problemática de Itaporanga, da gestão municipal, mas é um problema de todos nós, né, que é a questão da destinação correta, né, para os nossos resíduos, seja eles recicláveis ou não. Apesar que, se a gente olhar com carinho, tudo é reciclável, né, Bia? Tudo a gente tem uma destinação, tudo pode gerar renda, e isso tem feito uma transformação muito grande. E o principal, Paulo, para nós que é da Rede Municipal de Educação, o projeto ele vem mais no sentido de tantos benefícios que a gente pode enumerar, de colaborar com a nossa cidade, de colaborar com a gestão da questão ambiental, é a educação que a gente passa para essas crianças. Né? Existem crianças que são os verdadeiros protagonistas dessa história, são eles. Né? Eles que fazem a diferença e são histórias incontáveis. Né? Junto com esse pequeno exemplo de onde que surge, né? de uma conversa informal de pessoas que querem o bem de Itaporanga, que pensam na história, mas os protagonistas são os nossos professores, são os nossos servidores da educação e as nossas crianças que fizeram aí, né, 2 anos e caminhando para o 3º ano agora, né, fazer com que o projeto Reciclarte ele saísse do papel. O projeto Reciclarte foi o contrário. A Darceli vai falar isso daqui a pouquinho. Primeiro ele surgiu, a gente viveu as experiências depois que ele foi para o papel. Mas é muito bacana. Né? Cada dia um novo capítulo e eu tenho certeza que nessa 3ª temporada não será diferente. Bacana, você falou aí primeiro a gente fez o projeto, depois colocou no papel. A gente está vivendo isso aqui na empresa, que existe o POP, né, que é o Procedimento Operacional Padrão, e aqui a gente faz tudo sem POP. Aí eu inventei o POD, que é o Procedimento Operacional Despadronizado. Hoje a gente está pegando o procedimento despadronizado, colocando no papel, para depois transformar ele em POP, né? É algo que a gente faz aqui na empresa, é uma coisa que acho que é comum em todas as empresas, né? Fazer sem documentação. E antes de complementar a sua fala sobre o Reciclarte, eu lembrei também de um químico, Lavoisier. Ele foi falar lá no século XVIII, né, que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, enquanto a sociedade ela não tem esse pensamento que se a gente está aqui com esse copo, é porque em algum momento ele foi transformado, elas não vão compreender a importância do lixo, porque o lixo ele vai ser transformado em alguma coisa. Né? E cabe a nós fazer essa transformação ser feita sobre algo bom. Porque da forma que está, né, o lixo está virando um problema. E ele tem tudo para ser uma solução. Mas complementando a sua fala sobre o Reciclarte, no início de 2024, o Claudinei me procurou porque a escola Milton Camilo estava se destacando, você lembra, Claudinei? Lembro. Ela estava se destacando de alguma maneira, em alguma campanha interna ali sobre reciclagem, coleta, os alunos engajados, e o Claudinei queria premiar essa escola com a feira de brinquedos. E a gente tinha, né, o Velux Kids, uma feira de brinquedos infláveis, e a gente foi ter essa conversa lá no Padre Celso. Aí a importância do network, a troca de informação, ela é tão valiosa que de uma conversa, assim, de uma pauta simples, se transformou num projeto que rapidamente já entrou ali para a sociedade, né? 2 meses depois, a gente já lançou a primeira edição,
que foi em maio de 2024. A gente já fez a primeira edição ali na Praça Castelo Branco, e a gente já coletou 18 toneladas através do projeto, em um período tão curto de tempo, né? Então foi muito rápido, né, Claudinei? A ideia do projeto, e o pessoal abraçou de uma forma muito grande. As escolas, né, e vocês aqui representando as escolas, abriram porta para a gente trabalhar com esse projeto, e eu fico muito feliz com isso. E eu até quero perguntar para vocês, quando o Claudinei chegou com essa ideia do Reciclarte, né, e vocês não participaram da reunião, o que vocês estavam fazendo? O que vocês acharam do projeto, né? Como foi essa recepção de vocês do Reciclarte lá no início de 2024? Em que escola que vocês trabalhavam? A Beatriz, né, nessa transição, em que pasta que você estava? Quando você ficou sabendo a primeira vez? Vamos começar por você, Beatriz. Quando ele chegou com a ideia, como sempre, tudo que chega do Claudinei, você assusta, né? Quiçá. Eu estava no planejamento, quando ele começou a falar, eu falei assim, olha, uma ideia excelente, porque, na realidade, como a idade das crianças do município são crianças menores, eu falei, bom, a família tem que abraçar, né? E o que eu já vi quando vocês falam agradecer os pais, gente, agradeço os avós, sabe? O que tem de vô que abraça esse projeto com essa criançada, né? Para fazer com que, de fato, o projeto aconteça. Mas eu falei para ele, é um projeto fantástico. Assim, você, de fato, colocar a criança com a mão na massa, né? Para participar, de fato, do projeto. Porque, às vezes, a gente fala muito, fica mais no campo filosófico do que no campo empírico mesmo ali para a criança, né? Então, a criança colocar a mãozinha na massa. Você vê a criança correndo atrás de tampinha. Opa, solta a mão da mãe e vai pegar aquela tampinha, porque ela sabe que ela vai agregar. E assim também essa união da família, né, que vá para a escola. Eu lembro quando vocês fizeram o movimento com os brinquedos infláveis ali na Praça Castelo Branco, N avós ali participando, com o dinheirinho na mão, né, pagando ali. E isso também já traz a dignidade e já a organização financeira para essa criança, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu achei lindo o projeto. Falei assim, olha, vai ser um pouquinho complicado, vai dar o trabalho, como todo projeto que se inicia dá trabalho, né? Mas, assim, já nasceu uma criança saudável, né? Cheia de vida, e tem tudo para crescer e ser um cidadão de bem. O projeto é maravilhoso. Que bom. Antes de eu passar aqui a fala para vocês contarem também, eu quero até contar um segredo aqui, que isso eu vou contar em primeira mão para vocês, em cima do que a Beatriz falou. No Creche Chá. Que na verdade, é um segredo do projeto, que é uma estratégia que a gente usou. Porque hoje, o vovô de 60 anos de idade, ele já tem uma trajetória de vida. Para reconstruir um hábito nessa senhora, é muito difícil. Né? Porque as pessoas, elas são tendenciadas a agirem sob forte impacto emocional. O vovô e a vovó é do foguinho. Isso, exatamente. Então, hoje, se a gente chegar no vovô hoje e falar, olha, você vai mudar o hábito, você vai começar a separar o resíduo, ele não vai separar. Porque ele já construiu o hábito ali por longo de 60 anos, então é impossível a gente transformar uma pessoa dessa maneira. Mas quando é o netinho que chega nele e fala, vovô, você vai fazer isso aqui para mim a partir de agora? Ele não mede esforços, porque ele está agindo sob forte impacto emocional. Então, um dos acertos que a gente teve com o projeto, eu vi caso de vovô aí que ajudou a netinha a coletar 8 toneladas de resíduo, né? Ele faria isso se fosse para ele? Jamais ele colocaria ali. E aí a gente começa a andar nas ruas e ver gente cavucando ali para poder pegar resíduo para as crianças, né? Então, sob forte impacto emocional, essas pessoas estão nos ajudando, e eu acredito que elas vão continuar ajudando cada vez mais por amor a essas crianças, né? Então a gente tem que aproveitar essa ferramenta, né, com boa fé, para poder cada vez mais ter números maiores, né? E você, Dorceli, onde que você estava quando o Claudinei chegou com essa ideia? Bom dia, Paulo. Bom dia a toda a bancada seleta, que é um prazer, né, estar compartilhando esse momento com vocês. Em 2024, eu estava de licença, eu estava fazendo meu mestrado em políticas públicas. E aí eu vi, assim, só acompanhando, né, a escola, porque minha irmã trabalhava lá no Betel, eu estava modulada no Betel, mas eu estava de licença. E aí eu falei, gente, mas que projeto mais robusto, será que eles vão conseguir, né? Porque a gente estava fora, eu estava quase que fechada dentro de um quarto estudando, e aí eu falei, gente, é muito bonito, será que vai conseguir? Aí quando eu vi, né,
o resultado final do projeto, vi os vídeos, e eu falei, gente, não é que eles conseguiram? Que lindo! E aí, quando foi na segunda edição, eu já estava na ativa, lá na Escola Betel, e aí tinha aquela premiação, né? Aquele checão assim grande. Eu falei, sim, eu vou entrar nesse negócio, só que eu quero entrar para vencer. E aí eu abracei a causa mesmo e motivava esses meninos. Eu coloquei até meu menino que estudava na Presbiteriana na época. Eu falei, você vai me ajudar, né? E nós vamos no sábado, no domingo, nós vamos passar nas ruas recolhendo esse material. E a gente trabalhou firme mesmo, pegava um carro emprestado para carregar o material. E aí a gente venceu lá no final da segunda edição. Então, assim, foi um prazer enorme fazer parte desse projeto. Foi lindo. Você estava no Betel? Ou foi No qual? Betel. No Betel, né? Uhum, Acho que o Betel isso. ganhou a primeira e a segunda edição. Sim. Foi as duas, né? E é uma Foi. escola da zona rural, Da né? zona rural. Isso. Muitas Mas é crianças da muito zona rural. gratificante ver os meninos descer do ônibus, porque quase todo mundo utiliza o transporte escolar, descer do ônibus com a sua sacolinha na mão. É muito bonito. E foi um desafio para mim na hora de fazer esse cálculo das escolas, porque cada escola tem um peso e uma medida, né? A quantidade de crianças é muito grande. Eu acabei optando por medir o peso por aluno, ao invés de ser por escola. Por isso que o Betel teve chance, né, de concorrer e ganhar, porque tem escola com 800 alunos que coletou muito mais que o Betel, mas a gente foi pelo princípio de participação, né, pela quantidade média de alunos, né? Foi aí que escolas igual o Betel, a de Lages, né, tiveram chance de Isso. ganhar. E Aham, foram porque- premiadas de alguma Porque maneira. se fosse por número de alunos, né, por exemplo, a escola tem escola com 800 alunos e o Betel tem no máximo 200 alunos, juntando todas as unidades, né? Hoje nós contamos com 130 alunos. 130 alunos nas quatro hoje. unidades. Roseli, então pega esse microfone aí e conta para nós onde você estava em 2024. Então, complementando a fala do Dorceli, Betel, né? Eu já estou há 19 anos naquela escola. Estava no Betel e vi como um desafio muito grande, porque, como ela disse, nós contamos com transporte. E o transporte, né? São vans, ônibus. Chega um ponto que não pode, né? Tá transportando esse material. O que nós fizemos que, assim, para mim, foi algo assim engrandecedor. A minha mãe cedeu o espaço, né? Do quintal da casa dela. E um dia a gente coletando, correndo atrás e pegando carro emprestado até da empresa, virando noite, fazendo entrega da empresa e pegando material também, né? Arrecadando. Contamos também com os pais que abraçaram a causa demais. Quando eu mandei mensagem que podia buscar o material, eles falaram assim, não, aí na casa da sua mãe, quando eles chegaram lá, falou assim, quê? 2 caminhões? Eu falei, gente, tem material reciclável aqui. Então, nós fomos campeão, né, por esse quesito, né, porque você pensou, né, na quantidade de alunos, e essa quantidade de alunos, no nosso caso, foi muito bom, porque nós temos poucos alunos, porém, muito dedicados, a gente conseguiu a premiação na primeira e segunda edição, e quem sabe agora também na terceira, né? Terceira. Nesse novo formato. A gente está com a segunda fase agora, né? Em breve a gente vai falar do lançamento, mas daqui a pouco. Kênia, conta pra gente onde que você estava, né? Quando o Claudinei chegou com essa ideia mirabolante. Então, na Escola Virgílio, Virgílio. Unidade Santana. Fiquei lá por um bom tempo. O primeiro momento foi de medo. Será que isso vai funcionar? Trazer essa quantidade de material para a unidade escolar? Primeiro passo era para nós, professores, contarmos a quantidade de cada aluno. Então, vimos assim, a dificuldade grande. E aí passou para a coordenação, os alunos levavam, a coordenação anotava. Mas, assim, o primeiro momento foi realmente de, assim, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? E a unidade é pequena, né? Mas os alunos, os professores, eles vestiram a camisa. E arrecadou-se muito material, muito mesmo naquela unidade. E os alunos ficavam todos empolgados, né? Qual que é a turma que vai conseguir mais material? Eu estava com a turma de 4º ano, e aí eles ficavam todos empolgados, e todos levavam, todos os dias. Eu não sei se isso é bom ou ruim para as crianças, né? Mas a gente trabalhou muito a gamificação, né? A gente soltava os dados ali, né? A Escola Santana está em primeiro, está em segundo agora, está em terceiro. E por alunos também. Sim, eu vejo como positivo, né? Não sei como a gente trata isso na educação, a loja tem que tratar com muito carinho, porque são ali crianças. tinha né? pais que levavam no carro, porque a criança não conseguia levar. Então, por ser uma quantidade muito grande de resíduo.
Bacana. Claudinei, apesar de você também ser sonhador maluco que nem eu, em algum momento você pensou, rapaz, isso aqui ficou grande demais, vai dar errado. Tem até uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito de falar e estou usando ela muito agora em 2026, que é focar é dizer não para centenas de boas ideias. Porque às vezes tem uma ideia ótima que vocês me apresentaram aqui, mas a minha vida já está tão corrida, eu estou tão sem tempo, tão sem agenda, que eu não posso falar assim. Eu vou estar sendo negligente com você e comigo. Então chegou algum momento que você pensou, não posso fazer isso porque a educação já está me tomando muito tempo, o município, a minha vida já está tomando tempo demais. Em algum momento você pensou em ligar para mim e falar, Paulo, vamos parar com isso? Não, Paulo, não. Sempre acreditei no projeto. Como você já destacou no início, quando a gente marcou aquele almoço, já existia um trabalho feito, né? Uma escola que a gente preocupava, que a gente precisa de ter esse reconhecimento. E em nenhum momento, porque assim, pela equipe que a gente tem na rede municipal de educação, tem vários Claudineis ali junto comigo, né? Vários professores que acreditam no projeto e nesse e tantos outros projetos. E eu sempre acredito, Paulo, que a educação, acho que o que fica é os meninos, o aprendizado. Ele aprende pela leitura, na tarefa impressa, mas aquela proposta onde o professor apresenta para o aluno de uma coisa que é real, que ele vive, o aprendizado é maior. Como é que a gente aprende? Como é que é os saberes, né? A gente aprende dentro da escola, mas a gente aprende muitas coisas com os nossos pais, com os nossos avós, fazendo, vendo. Então, eu acho que eu sempre acreditei no projeto. Agora, claro que tem algumas histórias, né, dentro do projeto Reciclarte, que já dá um livro, né, de várias histórias que marcam mais a gente. Isso sim foi além, mas não de ter medo do projeto, de onde ele iria, de realmente de saber que muitas coisas nos marcaram aí por esses mais de 2 anos. De poder viver de ouvir as experiências que as famílias têm a nos contar, né? A gente tem crianças que, como você disse, que envolveu a família inteira, o setor inteiro. Uma servidora lá da Secretaria da Educação, que tem um filho atípico, falou assim, você vai limpar essa cidade. Eu tive que parar o carro, porque meu filho viu uma caixa de papelão perto de um poste. Então, assim, isso é muito gratificante. E eu sempre acredito que a Itapuranga, Paulo, a questão da destinação correta, ela é um problema, porque parte desse problema ele não é só de gestão. Ele não passou pelos bancos das nossas escolas e outros problemas que a gente tem. A gente tem um problema com os cães de rua, né? Às vezes a falta de conscientização das pessoas que fazem isso, a poda de árvore e tantos outros. Então, assim, esse é um dos projetos assim, que eu acredito, porque ele vai além, a força que a educação tem, e a gente precisa, né? Tudo é educação. E a gente, além disso, né, de todas as vantagens que a gente tem em relação à questão ambiental, a gente ainda tem a questão financeira, que sempre é muito plausível. Eu acho tão bacana, porque a gente vive num mundo tão capitalista e consumista, que se for o dinheiro do pai, né, não tem limite, não tem fim. Mas quando você vai ver o menino participar de uma feira dela, eu já vi. Ele perguntar pelo preço, ele ia ver que não ia ficar com xixa. E olha que nem é um dinheiro real, né? Apresenta que é uma brincadeira, mas de brincadeira não tem nada, porque ele tem um custo financeiro, né? E a gente vê as crianças às vezes falar que não vai comprar ou fazer o cálculo porque ele não quer que a carteirinha dele fica sem o xixazinho, que é outra também. Parabenizar você, parabenizar a sua equipe, ficou fantástico também as nossas notas do xixazinho. Acho que também faz com que as crianças tenham esse controle financeiro. Eles querem comprar a caixinha de som, eles querem colaborar ali na cesta básica com a família, mas ao mesmo tempo eles não querem ficar com a carteirinha deles vazia, sem ter um xixazinho. Isso vai, olha a quantidade de coisas que a gente pode enumerar, né, da riqueza que esse projeto tem. Então, assim, e muitas coisas que a gente vai conquistando foi no dia a dia do projeto. Então, em momento algum, medo nenhum, só pelo contrário, mais ideias surgem ainda para colaborar ainda mais e fazer com que esse projeto cresça, né, e se torne-se uma realidade, faça parte da vida de todos nós, seja da comunidade escolar ou não. Sua fala mostra que o projeto teve impacto ambiental, mas ele também teve um impacto de educação financeira e tem um impacto social também. Com certeza. Porque as crianças, uma coisa que eu observei muito ali na lojinha da CDL foi que elas, às vezes, optavam por comprar o alimento ao invés de comprar o eletrônico.
E eu que vivi a minha infância toda do assistencialismo, né, eu peguei todo tipo de recurso do governo que fosse possível. E quando eu recebi meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar arroz, açúcar e refrigerante lá para casa, né? O primeiro salário meu foi esse, né? Porque eu fui muito... essa parte social mexeu muito comigo, né? Talvez seja por isso que eu tento retribuir de alguma maneira, porque graças à ajuda assistencial eu consegui ter dignidade na minha infância. E eu vejo isso acontecendo com as crianças também, isso é muito importante. Só porque na minha época não existia internet, não existia esse mundo acelerado igual a gente tem hoje, nesse mundo que eu chamo de 2x, quase caminhando para o 3x, ninguém espera nada. A internet, ela traz ali uma comparação muito grande. E eu queria saber como que é o desafio de vocês nas escolas para contornar esses desafios, porque hoje o produto mais consumido é o entretenimento, ninguém quer saber mais de informação. E a gente tem que levar informação, a gente está aqui para levar informação. Como que vocês contornam isso em sala de aula? Ou até mesmo você, Maria Beatriz, como que você contorna isso aí com os adultos para poder você levar informação para uma geração que só quer saber de entretenimento? Vamos começar com você. Na realidade, hoje a gente tem que florear um pouco a informação. Essa é a realidade, né? A informação, às vezes, é tão fria. Para você ter uma ideia, na década ali de 80, apenas um jornalista apresentava tudo. Hoje já existe, né, o diálogo ali, a comunicação entre ambos na mesma bancada, né? Tanto é uma bancada dessa, hoje, 6 pessoas, muito mais enriquecedora. E nós temos que levar alguma coisa, a informação, ela tem que ir de encontro também com o anseio da pessoa que está ali recebendo, né? Do seu ouvinte que está ali recebendo. Quando o Claudinei, ele diz, olha, criou uma proporção gigantesca, né, o projeto, envolveu, né, pai, envolveu vô, envolveu a criança, trabalhou várias vertentes aí na vida dessa criança. Assim tem que ser também em todos os viés. Você apresentar, olha, eu corro atrás, não, gente, vamos plantar uma árvore. Nossa, mas essa secretária é chata, eu não quero uma árvore para cair folha aqui na minha porta. O que é uma folha em comparado à sombra que está ali na sua porta para você ficar ali de fora com o seu neto, o pássaro que vem nessa árvore? A sombra para você estacionar o seu veículo, né? Porque hoje o pessoal disputa sombra aí naquela correria. Então, assim, é você levar alguma coisa, essa informação, que ela atenda também o anseio dessa pessoa e você também abrir o leque para que essa pessoa interaja com o que você está solicitando dela. Né? Quando a gente trata desse processo da reciclagem, da reciclagem no todo o comum, é um dinheiro que vai deixar de sair do cofre público, né? E ele vai ser revestido ali para a educação, ele vai ser revestido ali para a saúde, né? E demais coisas que o município oferece ali para a população. Então, a gente tem que ver sempre essa via de mão dupla. Aí floreia. Senão, não floreia. Perfeito, perfeito. Dorceli, como que você tem feito para poder sobressair, né, nesse mundo novo? Paulo, é um desafio muito grande, né? Eu sou professora de ensino médio também. Então, assim, lidar com adolescente é mais difícil do que com criança. Porque a criança, às vezes, você conquista ela de alguma forma e ela abraça a sua ideia também. Agora, o adolescente, ele é mais resistente, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. E a gente tem o quê? Que adaptar e falar a língua deles e usar os meios tecnológicos para conquistar também. Sim. Tem que entrar na onda deles. Tem que entrar, não, tem que surfar a onda, né? Tem que surfar. Estamos na chuva, vamos molhar, né? A pesquisa sai da Barça, né? E ela entra na internet. Tem que ser aí diferente. a preparação das aulas, você tem que voltar para o meio tecnológico para você conseguir captar eles. Senão, não conquista, não. Que bacana. Roseli... Então, é um desafio muito grande, né? Hoje, os professores, eles planejam de formas diferentes para estar atendendo essa necessidade. Assim, eu conto, graças a Deus, né, por ser escola de área rural e distrito, alunos pequenos ainda, a gente ainda consegue, igual a Dorceli falou, ainda contornar algumas situações, mas o planejamento agora tem que ser diversificado para estar atendendo a necessidade dessas crianças hoje. Kênia, você... Então, nós trabalhamos com crianças, né, de educação infantil até o 5º ano.
Os professores, eles precisam acompanhar os componentes curriculares e dentro desses componentes curriculares, eles tentam ali colocar todas as informações diárias, as informações atuais, atendendo toda a demanda educacional que nós temos. Porque a criança, como as meninas já disseram, é mais fácil delas pegarem o conteúdo, delas abraçarem a ideia. E o professor tem esse desafio de unir a atualidade, BNCC, os componentes e trabalhar todo esse ciclo para ajudar também as famílias nesse desenvolvimento social da criança. Claudinei, você? Paulo, Você que está na Secretaria de Educação, como que você está contornando isso tudo? Ou usando a tecnologia a seu favor? eu conheço os dois lados. Eu venho de uma infância, eu venho do Distrito de Lages, que o meu universo até, sei lá, 10 anos, 11 anos, o meu universo era até aquela serra. Como Jadir Moraes Pessoas sempre gosta de falar nas suas apresentações e nas falas quando ele passa pela nossa comunidade do distrito. O mundo imaginário terminava na serra. Não conseguia imaginar que existia alguma coisa, que existia Cafundó, Heitoraí. Então, assim, isso me limitava muito. Assim, o imaginário era muito pequeno. O mundo era aquilo ali. E com tanto entretenimento hoje, né, como falo dos dois lados, é viver esse mundo muito resumido. E aquele anseio, aquela angústia. Já tinha, com 7 anos, já tinha essa angústia de despertar e de conhecer. Você não ter esses acessos às informações, ou sentir que faltava perguntas, e às vezes para as poucas perguntas que a gente tinha, porque o mundo era muito pequenininho, as mesmas pessoas, os mesmos cuidados, os mesmos assuntos, os mesmos problemas. Aí de repente você, né, vem adolescente ainda para Itaporanga e uma explosão de coisas, de formação de pessoas, de superações que a gente tem, que o Claudinei vem de um sobressaindo aí de muita timidez. A mão dele está fria aqui embaixo de poder estar aqui com vocês. Então, assim, é sempre isso. Então, assim, e ao mesmo tempo, né, viver essa explosão de informação, de estar na rede municipal de educação e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e muita coisa chegando, e muita coisa realizando, reciclar-te, mas outras coisas também, outros projetos que eu sempre sonhava tanto com o Corpo Bombeiro Mirim para o Joaquim da Silva. De repente eu estou na frente de uma mesa cheia de autoridade, prefeito, de deputado, né, de todas as autoridades aí civis, da segurança pública. Espera aí, eu estou à frente de um projeto que eu sonhei 10 anos atrás, né, numa escolinha de bairro. Eu estou ali compondo uma mesa para uma rede, para quase 2.000, hoje ofertando para 2.000 alunos. Então, assim, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E aí, Paulo, sempre procurando, não consegui ler o seu livro ainda sobre inteligência artificial, mas sempre procurando, para mim, primeiramente, saber utilizar essas ferramentas que a gente tem da forma correta. Eu acho que tudo que a gente usa da forma correta, sem excesso, na boa intenção, é benéfica para a vida da gente, e também para as nossas crianças. Então, acho que o caminho que a gente tem que ter em relação a tudo isso, né, essa questão do entretenimento, mas o entretenimento pode vir a informação ali embutida. O Reciclarte, ele faz isso, né? Nós estamos informando, nós estamos educando os meninos, mas com muito entretenimento. Então, acho que conseguir casar tudo isso. É desafio para mim, na frente de educação, mas é desafio para qualquer da sociedade atual. Acho que é fazer, casar, né, e medir tudo isso para que a gente possa conciliar. Não é bom tanta falta de informação como era lá em 87, 88, mas é desafio para hoje. Mas eu acho hoje mais benéfico poder ter acesso de informação. Né? Você não tinha um livro para ler. Né? Eu estudava naquele casarão do Edson Pessoa ali. Você imagina. Então, assim, para quem tem tanta vontade, tanta coisa na cabeça, então eu sofria muito. E aí eu me apego com essas pessoas que sofrem tanto quanto eu e faz as coisas acontecer, como tem sido o Reciclarte até aqui. Então é isso, acho que é medir, né, saber, informar. Acho que tem muita coisa vaga, sem respostas ainda, mas as respostas é a gente que vai encontrando elas para utilizar de expressão. Primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial foi você. Nem sabia que isso existia. Já comecei lá atrás, né? Já tem um tempinho já que isso já está aí fazendo parte desse mundo moderno nosso.
Mas foi a partir disso, assim. E mais do que utilizar, é saber utilizar e saber utilizar da forma correta. E eu acho que esse é o desafio do nosso educador. E hoje esse é o desafio da educação. Usar inteligência artificial, e já vejo que tem gente preocupada com isso. O último trabalho coletivo foi a pauta do trazer especialista, trazer gente que está um pouquinho, às vezes, com mais resposta do que a gente, para os nossos professores. Então, acho que é isso. É buscar informação e saber utilizar essas ferramentas. Hoje, eu costumo valorizar demais o network, né? Você falou aí que foi graças a mim que você se contagiou com a inteligência artificial, né? O network é muito valioso. E só para contrastar a inteligência artificial, uma imagem como essa, eu vou ali no chat, só falo, faz isso, faz isso, faz isso. É coisa de 2 minutos, ele me gera essa imagem aí. Foi gerada na inteligência artificial. Então, hoje ficou muito rápido, né? E você consegue ter clareza em comunicação quando você usa uma imagem dessa. É muito fácil. A nossa pauta aqui, ela é sobre o Reciclarte. Mas não tem como eu tirar um minutinho aqui para valorizar o trabalho dos professores, né? Vocês da rede municipal, os professores da rede estadual, os da rede privada de ensino, porque já é um desafio tremendo educar, né? A área de vocês ela precisa ser valorizada, né? Com esses desafios, né, desse mundo novo, 2.0, cheio de tecnologia, é grande. Eu vou até trazer mais 2 pontos aqui para a gente colocar no contexto, não vamos entrar neles não, mas eu fico imaginando, né, além desses desafios todos, tem as pessoas que são talvez neurodivergentes, que vocês têm que lidar com isso no dia a dia, são outros desafios para vocês, professores. Eu acho que o Claudinei é como eu, mas vou falar pessoas igual vocês trabalham com o método pedagógico, né, na rede de ensino. Eu já sou eutagógico. Né? Eu não consigo absorver pedagogia. Eu mesmo monto a minha grade de ensino. Então, deve ter pessoas maluquinhas que nem eu também, ou com algum espectro. Então, o desafio de vocês é muito grande, né? Então, tem que ser valorizado. Né? Acho que é a pasta que tem que ser mais valorizada hoje é a educação, porque com a educação a gente consegue falar sobre outros temas no futuro. Pois bem, a gente já citou aqui alguns recortes de momentos aí que marcaram vocês, mas eu queria trazer de novo a atenção para isso, né? Durante esse projeto Reciclarte, ou até mesmo em outros projetos de extensão que vocês trabalham nas escolas, teve algum momento de um familiar, uma criança, uma mãe, um pai, que chamaram a atenção de vocês nesse projeto? Vou até começar comigo mesmo. Foi graças ao projeto Reciclarte que eu conheci crianças maravilhosas, igual a Nicole lá de Lages, né? Que é um diamante a ser lapidado, é incrível. Tem a Heloísa de Faina também, que é um diamante, uma criancinha, né, que é um talento, que tem tudo para virar uma blogueira. Tem outras crianças também lá do Betel, né, pessoas educadíssimas, né. Então, eu fui marcado ao longo desse projeto de tantas formas, que eu já falei para o Claudinei várias vezes, Claudinei, nós precisa levar balé, aula de inglês, né, a gente precisa levar alguma coisa para as escolas de distritos, porque eles merecem, né. A gente precisa tratar eles com carinho, porque hoje as crianças elas estão saindo da área rural e vindo para a cidade. Se a gente começar a levar conforto para as escolas de distrito, talvez a gente dá uma mitigada nisso aí e as crianças param de vir para a cidade. Então, eu fui marcado de várias maneiras no Reciclarte, mas eu quero que vocês me contem de que forma que vocês foram marcados e isso ficou no coração de vocês. Eu acho que não poderia deixar de citar aqui uma mãe, né, que fez história lá no Betel, que é a Lady Jane, junto com o Antônio Neto. Ali me marcou muito. A gente tirou dias para poder sair coletando material e ela foi, sim, fundamental nesse processo lá. Ela mandava mensagem nos grupos, ela chamava a atenção dos meninos, ela motivou as crianças, motivou o filho. Então, ela foi uma peça chave lá no nosso processo. O Antônio Neto, ele foi a criança que mais coletou, né? Então eu vou até passar a palavra para a Kênia, porque a segunda criança que mais coletou foi lá do Santana, não sei se ela vai lembrar do Arthur. O Arthur também foi uma criança que me marcou muito. Esses dias eu até mandei mensagem para a mãe dele, falei, tô querendo contratar o Arthur para trabalhar aqui na Velox, ele já tem pelo menos uns 15 anos. Não, meu filho tem 12 ainda, assim. É uma criança muito madura, que me marcou. Eu estava precisando de um estagiário aqui e lembrei dele na hora, né? Vou contratar, né? Mas infelizmente, muito novo, né? Não tem... Na minha época podia, hoje não pode trabalhar tão novo assim, né? Mas você lembra, Kênia? E além dele, outras pessoas te marcaram? Sim, o Arthur foi meu aluno nesse ano, né? Ele coletou muito material, ele, a família toda abraçou a causa. E algo que marcou muito, porque ele recolheu todas as cédulas, né?
e foi no mercadinho, um dia na feira coberta. Então, nesse dia, ele fez uma compra enorme e ainda sobrou muito para ele guardar. E o que aconteceu? Desses recursos que ele conseguiu ali, ele ainda presenteou muitas pessoas com os objetos que ele comprou. Inclusive, ele me levou, né, um copo e falou: professora, esse é seu. Então, esse é um dos utensílios que eu comprei, mas eu comprei muito mais. Então, ele presenteou muitas pessoas da família dele. E isso foi marcante, porque ele não pensou só nele. Ele uniu o útil ao agradável, né, e presenteou muita gente. Então, isso aí foi muito bom, muito bonito. Bom demais. Claudinei, teve algum fato aí que te marcou? Eu tenho, mas se eu pego para falar, eu vou começar a contar a história. Então, eu vou pegar alguns flashes. Então, eu tenho algumas imagens assim, que eu acho que eu vou levar para toda a minha vida. Eu vou dar alguns exemplos. Uma imagem que eu tenho no Betel, estava lá antes da aula começar, os meninos descendo, parecendo uma formiguinha, todo mundo com uma sacolinha em cima, com caixa, porque era o dia de coleta, tinha um dia específico para levar. Essa imagem marcou bastante. Um dia que eu cheguei na Escola Santana, já estava virando um problema, mas era um problema bom. Muito material reciclável, teve um atraso lá na entrega e muita coisa para chegar. Eu olhei na Marcinha e falei: mas que problema mais bom, Marcinha. Bom ligar para buscar, acho que dava quase um caminhão. Isso marcou bastante. Eu não vou lembrar o nome, mas do vozinho, né, com a caminhonete para cima e para baixo, envolver a família lá do distrito de Laje, que reuniu acho que 8 toneladas, me marca bastante. Vou falar da minha comunidade de novo, fazer um merchanzinho aqui para as Lajes, né? Uma das primeiras escolas que a gente foi implantar as Lajes, problema de destinação correta para os resíduos sempre foi problema, né? Você chegava nas Lajes há um tempo atrás, o cartão postal era aquele container. Que bom, parabéns para quem idealizou fazer essa retirada. Sei que tem muita coisa, porque tudo que é novo incomoda, mas eu acho que foi uma experiência muito boa tirar isso, que é uma péssima impressão para a cidade, para as Lajes era muito ruim. E quando a gente nem foi para falar de coleta, a gente foi falar de reciclagem na Escola das Lajes, e uma reunião com a comunidade, pastor, nós vivemos em termos de colaboração, município e estado, nas escolas dos distritos, e lá uma reunião organizada pela Charlene, carro-chefe lá, né? E a professora Alessandra naquele momento, e muita gente para participar, e o nível da conversa, assim, de pessoas que de certa, para algumas, o lixo tinha se naturalizado dentro do distrito, e a gente já começa logo com a coleta. A escola virou um ponto de coleta não só dos alunos do projeto, mas do distrito inteiro, e sim, isso me marcou bastante. Essa imagem que eu falei para vocês de um menino especial, que a servidora lá falou: vai limpar a cidade do jeito que lá vai. Isso é muito bacana. E nas vésperas da festa, né, Paulo, a gente sabe que é a oportunidade que a Velox, a gestão municipal e tantos outros, junto com o projeto, pode ter certeza que marca bastante, porque talvez é a única oportunidade que as crianças têm para poder participar do único parque de diversão que a gente tem na cidade, foi a partir do projeto Reciclarte. Como eu falei para você, eu venho de uma infância muito limitada. Eu jamais imaginei, eu com 7, 8 anos, poder estar brincando em parquinho, vendo uma família de seis irmãos. Então, assim, isso marca bastante a alegria dos meninos, e com outro benefício, que eles conquistaram o ingresso para poder participar da festa. Lembra das falas do empresário David Águia, né? Águia Diversões. Olha o tanto que ele se envolveu com o projeto, porque assim, as histórias do parquinho também marcou bastante. A energia, a vibe do parquinho, né, nesses 2 últimos anos também marcou muito a minha imagem da alegria que o projeto traz, né? O entretenimento. Trouxe educação, trouxe informação, ajuda na limpeza da cidade e na alegria e no entretenimento para essas crianças. Pelo projeto, muitos não participariam desses momentos. Só um corte na sua fala, essa situação do parquinho, né? Sempre que ele vem para instalar ali na festa, ele sempre faz a doação de alguns ingressos, né, para a prefeitura, e isso às vezes se tornava até um problema, porque eu quero, e então com o projeto, quando a gente chegou, não, me ajuda a negociar, precisamos negociar, então vamos para a negociação com o dono do parque, né? Aí nós expomos todo o projeto para ele ficou encantado, né? E abraçou mesmo a causa. E, de fato, foi assim, uma forma verdadeira da distribuição, né, justa
dos ingressos do parque e onde a criançada toda pôde aproveitar. E houve pai, mãe, todo mundo ali, você percebeu a agregação da família no projeto, né? Quando a gente fala de muita informação rápida, mas a informação também ela tem que te deixar marcas, né? Você tem que deixar registro. Somos humanos, não somos robozinhos, né? Então, essa marca ela tem que ser deixada também no cidadão. Perfeito. E eu tenho lembrança eu e você ali na Festa do Povo, né? A gente Sim. correndo atrás desses ingressos, querendo viabilizar. E o David não estava no momento. E eu não sei pedir, eu tenho essa dificuldade. E a Beatriz, não, vamos ligar para ele vai vir cá. E você, ele abraçou também. E aquilo também foi muito marcante. Você andando para um lado, andando para o outro e resolveu, né? Temos que resolver. Porque assim, a gente ali no projeto, né? Eu acabava não tentando contato com você. Não sei se você já estava na pasta do meio ambiente naquela época. Não, estava no planejamento. Estava no planejamento ainda, né? Mas você abraçou o projeto ali de uma tal forma, né? Que eu fiquei muito feliz quando vi, né? Sua garra e determinação, né? Vou abraçar. Bom demais. E a palavra que resume toda essa fala de vocês é a dignidade. Promover Isso, dignidade no ser humano, porque o trabalho dignifica o homem. Dignifica, né? Muito bem colocado, Darceli. Então vamos para a pergunta 4, né? Já falando aí dessa primeira fase do Reciclarte, né? Que estava pausado e está voltando agora. Ele que será lançado no dia 31 agora de maio, no Domingo Cultural. Mas e o que vocês veem, né? Com quais olhos vocês veem essa nova fase do Reciclarte, né? Uma fase que a gente vai abrir também, onde o comércio está começando a abraçar. Então, como vocês veem, qual é a expectativa que vocês veem? Qual é o desafio? A gente já estava falando de alguns aqui que vamos ter nessa segunda fase, mas de que maneira que vocês veem, em linhas gerais, essa segunda fase do Reciclarte? Começando por você, Claudinei. Eu vejo mais um passo largo. Né? Eu vejo como os empresários de Itaporanga em si é de uma cultura muito solidária. E fiz parte do comércio local por 14 anos e sei o quanto é desafiador. Né? É muita coisa para o comerciante. E ter esse novo incentivo de outros parceiros junto faz muita a diferença. Porque o comércio local, eu não sei que patamar o que é mais forte, né? Se é o nosso comércio, se é a bacia leiteira, se são as confecções, mas eu acredito que o comércio, por ser regionalizado aqui, em todos os municípios vizinhos, é um grande parceiro que chega e um passo largo, porque acreditar no projeto a gente já acredita, a gente já viu que dá certo. E ter eles agora, eu acho que é fundamental. Em outras regras que o projeto vai ter, mas tê-los, né, vai fazer muita diferença para a gente e para as nossas crianças. Eu acredito muito, Paulo, que a gente vai conseguir deixar Itaporanga uma das cidades mais belas e limpas do nosso município e fazer com que a educação, principalmente a educação financeira, seja referência para todo o estado de Goiás, muito em breve. Né? A gente precisa de divulgar isso, porque assim, já tem muitas coisas boas acontecendo a partir do Reciclarte e ideias que surgiram também a partir desse projeto. Né? Tem outras coisas acontecendo aí, mas a reflexão, a formação, a experiência, né, surgiu daqui. Então, assim, é um passo fundamental, um grande parceiro, que é a CDL e os comerciantes agora chegando com tudo. Eu não vou perguntar para você não, mas eu já vou até incorporar a próxima pergunta junto com essa aqui, né, com a Kênia. Algum ponto de melhoria, alguma expectativa que você tem? E se você quiser já complementar falando de algum projeto de extensão que talvez sua escola ou algum aluno que você viu, eu lembro de ver, se eu não me engano, na Cibele, uma criança que enchia o litro d'água, fez um furinho, e aí a água já ficava ali regando a planta, né? Então, acaba que é um projeto socioambiental. Então, além dessa segunda fase, se você quiser pontuar de algum projeto além do Reciclarte que você vê com bons olhos. Então, Paulo, a primeira fase nós vimos que já deu certo. Então, a segunda agora é realmente a implementação, fazer com que esse projeto não fique só dentro das escolas, só com as crianças, mas que possa abranger toda a sociedade em geral. Bom, nas nossas unidades, nós utilizamos muito material reciclável. Então, professores, principalmente da educação infantil, eles conseguem
usar esse material e criar objetos que as crianças possam utilizar no dia a dia. Então, são os brinquedos recicláveis, né? E também utilizamos muito para o próprio material didático. Utiliza-se o reciclável para as crianças aprenderem que nem tudo é o dinheiro que vai comprar, mas que nós podemos utilizar o que nós já temos e aprender com isso. As nossas escolas, né, não sei, Bethel, mas acredito que todas fazem isso. Então, as expectativas são muitas. Nós conseguimos mobilizar todas as escolas e fazer com que o projeto cresça ainda mais. Eu acredito que, se a sociedade realmente abraçar, essa questão do lixo vai diminuir, a questão da cidade ganhar em termos financeiros e, principalmente, também as escolas. Que, se a cidade ganha, a cidade limpa, as escolas funcionam muito melhor. Bacana. Beatriz, você que está ali na Secretaria de Educação, esse projeto que ele é um braço de apoio à Secretaria de Educação, como você vê, né? Perdão, meio ambiente. Você que está ali na Secretaria de Meio Ambiente, de que maneira que você vê esse projeto ali te auxiliando, né? Se você quiser já pontuar alguns pontos de melhoria, pode pontuar também, né? A gente está aqui para transformar mesmo, pode falar que a gente vai receber com muito carinho. Eu estou aqui torcendo para que haja abrangência para a escola estadual, para todo mundo, que isso aí, para mim, sabe? A gente tem que ver que hoje, quando você fala assim, olha, o comerciante, ele abraçou a causa. Hoje é o comerciante fazendo comércio, gerando um comércio. Porque essa parte, quando você tem ali o papelão, que você tem o plástico, né, que você tem o isopor, isso é renda, isso não é lixo. A gente tem que voltar, quando você fala assim, olha, eu fui criado com N benefícios. A realidade de muitos, né? Então, assim, nós sabemos hoje também de pai, de família, de mãe, que está ali mantendo a casa, né, por meio desse processo da reciclagem. Quando vocês falam que essa criança, ela correu, ela foi no mercado, ela pegou um produto, isso é porque ela vive essa dificuldade em casa e ela sabe que aquilo ali provê a casa dela. Né? Porque criança nenhuma que não enfrenta uma realidade de escassez, ela tendo entre brinquedos e um produto de primeira necessidade, ela jamais vai no produto de primeira necessidade, ela vai no brinquedo. Mas quando a realidade dela é diferente, e isso nós precisamos de formar cidadãos conscientes quanto a isso, né? Então, esse processo da reciclagem, ele participa também da formação do reciclagem, ele participa dessa formação do cidadão. Né? Ele está ali participando. Isso para a Secretaria de Meio Ambiente, a quantidade de dinheiro do cofre público que tem que sair, às vezes, para encaminhar esse material até para uma outra cidade, ou pegar para levar para a própria cooperativa, né? Isso tem custo, tem servidor, tem veículo que está rodando ali. Então, isso tudo eu falo assim, eu não olho para esse copinho, como você falou, olha, a pessoa não imagina que isso foi transformado já um copo. Ok, ele foi transformado, estamos utilizando e ele vai ser transformado novamente. Mais uma vez ele vai ser transformado e mais outra, e mais outra, e mais outra. Porque a partir do momento que ele vai perdendo algum valor agregado, hoje ele é um copo que está aqui na mesa. Lindo, maravilhoso, escrita maravilhosa, né? Amanhã talvez a qualidade já caiu, mas ele se torna já um vasinho para estar ali, né? Então isso é um ciclo que nós temos. Nós temos que ver isso como um globo que gira o tempo todo, e isso a gente não tem que ver como um papelão, um lixo, mas é verba, é dinheiro que entra dentro da casa do pai de família, é um dinheiro que deixa de sair do cofre público, é um dinheiro que vai a mais agregar na educação e também na saúde, como sempre que eu falo. O projeto ele é fantástico. E o principal que a gente hoje, quando você fala assim, olha, tem um senhor de 60 anos que ele está ali já com sua opinião formada. Eu, uma senhora de 56 anos, acredito sim que podemos mudar. Até porque, assim, nós mudamos muito isso. Nós já levamos hoje a nossa terceira idade, ela já está um pouquinho mais além. Vamos defender a categoria, né? Porque está difícil aqui.
Então, assim, a gente já foi um pouco mais além e temos capacidade, sim. Eu aposto nessa geração aí dos anos 60, né, a qual eu estou ali incluída. Eu aposto, sim, a gente tem que fazer diferença, sim. A gente tem que deixar um planeta melhor, a gente tem que deixar um conhecimento melhor, né? Quando o Claudinei fala assim, ó, antigamente era lixo, era água suja na rua, né, era lixo para todos os lados. Hoje não, hoje tudo tem o lugar correto. Né? Hoje, como a gente vive uma situação, olha, cada um no seu quadrado, né? A gente tem que ter a base do respeito. O amor deu uma esfriada, mas eu falo, o amor, na esfriada do amor, o respeito tem que dar uma aquecida, né? Então, nesse quadradinho, que é onde eu vivo, eu tenho que aprender, eu tenho que saber que eu tenho que cuidar dele. Porque o meio ambiente, ele não é responsabilidade só do poder público. Já tem lei que diz que o meu resíduo que eu produzo é a minha responsabilidade. Mas esse meio ambiente que a gente vive é a responsabilidade de todos nós, né? E nós temos, sim, que ter responsabilidade, ter cuidado e gerir da melhor forma. Tirar costume dói? Dói. Mas quando você vê que é muito melhor, também traz bastante satisfação, né, para a gente. E a gente tem que viver dessa emoção. Temos que ser emotivos. O ser humano, ele tem que ser emotivo. Ele tem que gostar, ele tem que ver o resultado, sim. Perfeito, perfeito. Algumas décadas atrás não existia a internet, não existia o Google e a fonte de pesquisa era a Barça. A Barça. E há pouco tempo, agora há pouco você falou da Barça e eu fiquei curioso para saber a sua idade, porque você não tem cara de que pegou essa fase, né? Eu também não peguei, mas você não tem cara, né? E você falou agora 56 anos, não parece não, 56 Beatriz. anos. Você tá bem, hein? Graças a Deus. Obrigada. Olha, tá tomando pouco sol. Não, meu amigo, é muita pancada. E aí você fortalece. Mas tá bem pra idade. Obrigada mesmo. Claudinei. Paulo, queria elencar vendo a Bia falar, elencar dois passos importantes para essa próxima fase. Primeiro, enquanto alguns têm dificuldade de tirar um projeto do papel, nós estamos tendo dificuldade de colocar o projeto no papel. Né? Mas tem sido um processo tranquilo, não tem sido sofrido, porque tem uma versão, tem outra versão. Quantas vezes que o Dorceli já escreveu já esse projeto e nós, não, agora é para direita. Agora você decide aí, depois que eu vou escrever. Primeiro é isso, né? Eu acho que para essa terceira versão, acho que as coisas já vêm mais claras para todos nós, a partir de experiência. Não é que a gente é confuso, não, porque é a partir das experiências que o projeto vai tomando uma forma, né? E vai se adequando, a gente vai ouvindo. É um projeto que tem sido feito em várias mãos, mas essa terceira fase está mais claro, está no papel, né? Está no rascunho, já é alguma coisa, já é um caminho, porque podemos tomar vários caminhos, mas hoje tem mais claro para a gente poder ter, e o reconhecimento, né, um pouco mais além aí do poder público, da Câmara de Vereadores. A gente citou aqui o comerciante, né, das experiências que você está tendo com eles, mas hoje também desse trabalho ser reconhecido ali, né? Com essa clareza a gente vai ter possibilidades aí também de captar recursos para somar junto, porque, como você bem diz, é um ciclo, né, de poder público, da iniciativa privada e da sociedade como si. Eu não poderia deixar de citar, né, o primeiro, se Deus quiser, a primeira de muitas emendas. A vereadora Gabriela Pessoa conhece um pouco do projeto, né, só da gente falar e de rede social, né, já ter aí um primeiro recurso destinado. Eu tenho certeza que com essa clareza agora para a gente, tanto aqui para a Câmara, parabenizar a Câmara Municipal de Itaporanga, né, pelo trabalho que tem feito aí, tem visto diferença de todos, de forma igualitária. Eu vejo muito atuante a Câmara. Mandar um abraço aí para eles, para todos os vereadores, Antônio Avelino, assim, cumprimentando a todos. E com essa emenda da Gabriela, com certeza, primeiro de muitos, porque é um projeto que já tem o seu reconhecimento. Tem o reconhecimento dos pais, dos professores, dos empresários agora, né, com esse passo, e com certeza, né, que a partir dessa emenda, primeira de muitos, porque hoje a gente já tem alguma coisa mais clara para sentar com o deputado, para sentar com o prefeito, para sentar com os vereadores, com a Câmara de forma geral, que a Câmara pode nos ajudar. Se a gente tem alguma coisa que eles veem que é sério, a gente tem mais esse passo. Então, eu acho que é um passo muito importante. O reconhecimento, né, da Câmara de Vereadores hoje vai fazer muita diferença também para a gente. Soma muito. E por falar em reconhecimento, Bia, responde a outra pergunta também. Ali na pasta do meio ambiente, tem algum outro projeto que também está inserido ali, contribuindo com vocês, seja social, alguma instituição? A gente tem aqui em Itaporanga Max, tem o pessoal da Lion,
Talvez tenha outros projetos aí de empresas. Tem alguém ali que você queira reconhecer, que você lembra agora de cabeça? Sim. Não, a Secretaria do Meio Ambiente, eu falo assim, ó, a gente está sempre de portas abertas, né? Tudo que venha para somar com o ambiente, nós estamos aí. Somos parceiro da APAI também. A APAI teve agora dia 15, o dia D do recolhimento, né? Da Apaixonados, né, pelo nosso planeta. Uma campanha linda da APAI, a direção da APAI. Isso aí com o Éder, um abraço, viu, Éder Menezes? Então, eles fazem essa coleta do material eletrônico e nessa destinação vem uma verba, né, também que já fica para eles, que ajuda. É igual eles colocam assim, ó, tem a verba para isso, para aquilo e tal, mas sempre tem um projetinho extra que essa verba que entra também já vai agregar. Tem o Cicobi também, né? Nós temos essa parceria com o Cicobi, com as nascentes. O Cicobi, ele pega ali na sua pasta de clientes, alguns clientes que atende, né, todos os quesitos, e a gente vai ali para essa chácara, para essa fazenda, e a gente faz ali o plantio dessas mudas, né, para a gente estar trazendo de volta esse fluxo de água dessas nascentes. Nós temos hoje também, que a gente fala assim, ó, você tem que estar sempre buscando parceiro, né? A Secretaria da Agricultura, a gente corre atrás desses parceiros que nós precisamos com as nossas bacias também, né? A Secretaria também de Infraestrutura e muitas pessoas também, comerciantes, que às vezes chega, olha, se tiver alguma forma que eu posso contribuir, nós recebemos recentemente ali do laboratório da Paula Tostes, né? Nós recebemos, eu esqueci o nome do menino. Felipe, ele teve com a gente, né, para um projetinho também das lixeiras nas praças públicas, né? Eu falei assim, olha, vem muito a calhar, a gente precisa mesmo, né? Então, a gente já está trabalhando nesse projeto. Tem um projeto também que na semana que vem a gente está sentando aí com o professor Valtuir, também outro professor da Universidade Federal, também lá de Goiás, da UEG de Goiás, para a gente estar trabalhando também a arborização, né? Tentar conseguir ser contemplados por esse projeto hoje do governo federal, que é a arborização nas áreas periféricas, né? Mas a gente tem que correr também para a nossa área central. Falei agora há pouco para você, 45 de uma rua que era totalmente arborizada, hoje já não está mais nessa realidade. Então, sim, N parcerias que a gente faz. Eu falo assim, a partir do momento que você me chama, olha, a Max também. A Max também faz um trabalho lindo, maravilhoso, né? Eles estão ali fazendo um trabalho de formiguinha. Não tem como ficar de fora de falar, olha, não faz parte do ambiental, porque faz. Qualquer tanto que você está preservando, isso faz o diferencial, sim, para o nosso meio ambiente. Então, o projeto com a educação, fantástico e maravilhoso, né? Mas o comerciante que vai abraçar, ele está um parceiro hoje, ele está vendo como um parceiro aqui com você, como um parceiro com a educação. Mas ele é um parceiro ali com o meio ambiente, né? E principalmente com essas famílias que vêm, com a Cooper Xixá também, né? Então, ele é um parceiro, não está com o bottom da Secretaria do Meio Ambiente, mas o meio ambiente já está lá sim, né? Perfeito. Dorceli, conta pra gente aí, qual que é a sua expectativa para essa segunda fase do projeto? E se tem algum projeto ali nas escolas que você atua que realmente merece destaque? Então, eu sou uma apaixonada pela responsabilidade social, né? Então, o ano passado eu estava lá no Betel, então a gente fez um grande evento no Dia da Árvore. A Beatriz, né, enquanto secretária de Meio Ambiente, foi uma parceira, né? O Cezinha me ajudou muito buscando as mudas. A gente plantou mais de 80 árvores no Dia da Árvore lá na Escola Betel. Então, assim, cada aluno plantou a sua árvore lá. E aí eu fiz o projeto não só para a minha sala, mas para toda a escola. Várias pessoas estiveram lá comigo nesse dia. A gente fez apresentações, fez o plantio, a gente lanchou debaixo de uma árvore, a gente abraçou a árvore, um pé de manga bem grandão lá. Então, assim, e as crianças amaram. E aí eles pediram a segunda edição, né, desse Dia da Árvore. Então, assim, eu sou uma apaixonada pela questão ambiental. Eu acho que... E é com as crianças que a gente consegue essa mudança de atitude, né? Porque quando é criança, tudo fica mais leve, né? Então, assim, foi muito gostoso. E eu vejo essa segunda etapa
muito promissor, porque nós já temos base, né? Já tem base, já tem experiência do que deu certo, do que não deu certo, e agora é aproveitar tudo que foi positivo e buscar, né, mais parcerias para o projeto ficar ainda maior. Vai ser sucesso. Que bênção, que O bênção. CRAS também, né, que está dentro da pasta da assistência social, é um parceiro que a gente tem o tempo todo trabalhando também com as crianças ali do CRAS. O CRAS é um trabalho maravilhoso nessa parte também com o meio ambiente, da reciclagem, né, com as crianças ali. O Conviver também hoje na direção da pastora Suelene, ela pega ali também as senhoras ali da terceira idade e colocam elas ali também para fazer esse trabalho. Então, você vê assim que são vários viés da sociedade, né, vendo a necessidade da gente realmente ter mudanças. Perfeito. Roseli, qual que é a sua expectativa? E se você quiser citar algum projeto do Betel ou de algum outro lugar? Então, o projeto do Betel, o projeto que a Dorceli fez no ano passado, a gente pretende, né, realizar novamente esse ano. Mas vocês falaram na educação, no meio ambiente, eu vou falar do outro lado da história, como comerciante. Como comerciante, ser inserida nesse projeto é algo que veio muito a nos engrandecer, tá? Porque nós, né, somos os que maiores produzem esses resíduos. Então, nós temos essa responsabilidade também de estar participando. Então, como comerciante, eu falo assim, tem que chegar a toda a sociedade, mas o comerciante agora vai se sentir também valorizado por estar participando de um projeto tão importante. É até bacana você citar isso por conta da discussão coletiva. Ontem a gente estava aqui com um episódio da reforma tributária e era 3 contadores e eu empresário. Eles também eram empresários, mas eu era o único que não era contador. Eu falei para eles, a gente vive numa bolha, eu quero resolver meus problemas, eu não quero saber de contabilidade, eu quero que alguém resolva para mim. Né? Então, às vezes, é tão complexo o assunto que a gente não entende bem. No meio ambiente é a mesma forma. Às vezes a gente tem, o empresário está vivendo ali naquela correria, que não é só as crianças, não. A gente também está no 2x. Então, a gente está naquela bolha e a gente não sabe, né, sobre exatamente o que está acontecendo com o meio ambiente, né, como é a pauta daqui. Esses dias já aconteceu comigo, né, que sou a pessoa aí, um dos responsáveis pelo reciclagem, já aconteceu comigo da Bia me ligar, ó, você fez bagunça aqui com o seu de internet. E eu nem sabia que eu estava fazendo errado, né? Pra nós, a gente estava promovendo alguma coisa, a gente até postou na rede social, depois, nossa, você fez cagada aí, né? Então, às vezes, juntar, né, esses 3 atores, né, ao poder público, na educação, o meio ambiente, o comércio e a sociedade de modo geral, a gente vai entender, não, você pode vir até aqui, né? Não, agora você pode vir até... Isso é muito importante para nós, porque às vezes a gente faz coisas erradas de boa fé, mas de boa fé também é erro, né? Não justifica, mas é importante, né? Porque essa comunicação, eu acho que ela vai trazer uma riqueza também de informação muito grande para o projeto e vice-versa também, o projeto vai aproximar esses atores, eu acho que vai ser muito positivo, tanto para o comércio, quanto para o poder público, quanto para a sociedade de modo geral. E a gente está chegando aqui na reta final, vou deixar a Roseli complementar e o Claudinei também quer citar 2 projetos, né? Mas vamos deixar a Roseli complementar. Só complementando, porque nós, como eu disse, né, como comerciante, nós somos responsáveis pela maioria dos resíduos. E ter agora esse aprendizado de como, né, descartar esse resíduo, fazer com que ele, né, gere até lucro também. Perfeito. Até a gente estava falando nos bastidores, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas no futuro, quem sabe a gente consiga parar de falar lixeira. Quem sabe a gente começa a chamar de cofre. Porque se o lixo tem valor, né, é no cofre. Quem sabe a gente começa a depositar cofres nos lugares e o pessoal pare de levar o lixo para a lixeira e ele, opa, eu vou deixar escondidinho aqui, né, porque isso aqui é dinheiro. Então, quem sabe a gente provoca essa transformação social nas pessoas. Então, quando a pergunta é outros projetos, e é irmãozinho do reciclado, porque nasceu junto, são as hortas nas escolas. Né? Nós temos 11 unidades, das 11 unidades, 5 têm horta nas escolas, e as nossas hortas são 100% orgânicas. Esse é um dos projetos que já está acontecendo, cresce também. Por exemplo, lá na secretaria mesmo tem uma horta, e lá é muito arvorizado. Então, antes as folhas iam, né, para ser recolhidas aí pelo serviço de limpeza da cidade. E agora não, todas as folhas vão para lá, porque vira tudo compostagem. Né? Não é da forma correta,
que é outro passo que a gente tem que crescer para que realmente ainda produza mais frutos. Isso vai para a merenda escolar, né? Segue também até, às vezes, até quando a produção aumenta, que vai aumentar muito em julho, ela vai para outro lugar, nasce junto com o Reciclarte, né? De poder fazer isso. Vamos melhorar o jeito de fazer a compostagem. Cresce porque eu tenho que ligar para o Frazão Robson, ó, que tiver esses de pé de jambote, manda aqui para a Secretaria da Educação, para deixar uma carreta aqui, porque eu estou precisando, porque eu enchi tudo que podia lá no fundo da Secretaria com isso. E outro projeto que a gente tem, um programa de rádio, né? Quero até agradecer aqui a Cristiana Elis, que está à frente, que são 2 produções textuais, 2 redações. Essa tem que sair do papel. 2 projetos de concurso de redação. Um pegando uma frase que marca muito, né, do caminhão que passa na coleta, que é Cidade Limpa, um dever de todos nós. Gostaria muito que as nossas crianças, os nossos professores refletissem sobre isso. Eu acho tão bonito uma senhorinha varrendo a porta da calçada da casa dela. Acho que a gente tem que voltar às origens de algumas coisas. Acho isso muito bacana. Acho que isso fala muito para a criança. Vai ser alguma coisa, a temática da proposta textual para todas as escolas é isso. Mais uma vez, o comércio tem colaborado comigo, com a secretaria, porque essas premiações virá, né, de colaboradores junto com a gente. E outro projeto, né, também textual, porque a gente tem que trazer isso para leitura e para escrita para as crianças, que é uma frase que o Padre Celso sempre gosta de dizer, que folha não é lixo. A gente tem que rever essa questão das folhas de jambota, de tudo isso, porque não é lixo. Né? Lixo é outra coisa, resíduo é outra coisa. A gente uma segunda rodada aí dentro do segundo semestre de produção textual e de reflexões sobre as folhas das nossas árvores, que aí atrela a outra questão que a gente tem da poda desenfreada, que a gente ainda enfrenta na nossa cidade. Quando eu falo que tem alguns problemas que a gente passa na nossa cidade, que não passou pelo banco da escola, é a forma de ver a poda de árvore. E eu queria mexer nesse assunto, e também é outra coisa que vem junto. Não é outro projeto à parte, mas é um galinho do Reciclarte que tem. Já demos alguns passinhos, viu, sim, na poda de árvore. Sim, então são essas 2 coisas. Folha não é lixo e Cidade Limpa, um dever de todos nós. Dois grandes concursos de redação que a gente terá, de leitura e de redação, que nós teremos aí para o próximo semestre. Ótimo. Chaquina também quer contar um projeto. Isso. Então, é bom ressaltar também, Paulo, que nós, esse ano, aderimos ao programa Agrinho, né, tanto o Betel como o Virgílio, e a temática desse ano é a questão da reciclagem do lixo eletrônico. Cuidar do lixo eletrônico. Então, nós já temos palestras agendadas para acontecer nas escolas, para conscientização das crianças. Lá no Santana já tem lá um caixote para poder o pessoal já começar a levar esse lixo eletrônico para saber depositar no lugar correto. Então, já vem abraçar também com o Reciclarte, né? Porque já é uma forma de retirar esse eletrônico das ruas ou das casas lá amontoadas e já direcionar para o lugar certo. Então, é a forma de conscientização e já vai trabalhar essa questão também ambiental. E muitas vezes as pessoas jogam esse lixo eletrônico no próprio lixo, o caminhão passa e já leva, né? E aí, onde descartar corretamente? Então, nós estamos trabalhando essa questão esse ano também nas unidades escolares. Temos a solução. Isso. E falando aqui um pouquinho para vocês também, a Velux é esse braço para vocês poderem estar comunicando, né? Hoje a gente tem o auditório aqui, né? Ele é um braço social tanto do município quanto da CDL. A gente tem essa sala de podcast para vocês estar comunicando, levando informação para todos, né? Então, todo quanto é projeto que vocês tiverem, pode trazer aqui para a gente, que a gente vai trabalhar junto, né? A gente é parceiro de vocês mesmo, a gente tem esse senso transformador. O Cresce Xixá, ele nasceu para isso mesmo, para a gente levar conhecimento para as pessoas, a gente mostrar as pessoas que estão transformando aqui o município de alguma maneira. Então, a gente está de portas abertas para receber vocês e a gente está chegando na etapa final, né? Quase 1h30 de episódio, né? Conversa boa, passa rápido. E eu quero passar a palavra para vocês, né? Fazer agradecimento, onde que a gente acha vocês na rede social. Talvez vocês tenham o hábito ali de postar todos os dias, né? TikTok, talvez vocês tenham TikTok também. Fala para o pessoal aí um pouquinho, né? Do dia a dia de vocês. Agradece, né? Porque é importante. E o momento é de vocês, né? Começando por você, Kenny, já pode agradecer o pessoal aí. Então, Paulo, primeiro agradecer a você, né? O projeto é sensacional, mobiliza realmente a comunidade escolar, vou falar comunidade escolar primeiro, e mobilizando eles acaba mexendo com toda a sociedade em geral. Estou na escola Virgílio,
em 3 lugares, né, diferentes, em um deles eu estarei, né? Talvez Lages, talvez Santana ou Virgílio, mas nós estamos aqui para somar. O que for importante para a nossa sociedade, para as nossas crianças, nós iremos abraçar com certeza. Então, Reciclarte é arte, é educação e é também questão ambiental. Então, vamos abraçar juntos. Perfeito. Obrigada. Claudinei. Então, endereço para rede social, a gente tem Instagram da Secretaria da Educação, é o oficial, educação.itapuranga. Secretaria da Educação agora tem TikTok também. Secretaria, mesma coisa, educação.itapuranga. E minhas palavras finais, Paulo, dedico a você, a toda a sua equipe, pelo empenho, por acreditar no projeto, por financiar esse projeto, né? Você foi e tem sido um grande parceiro da educação de Itapuranga. Minhas palavras de agradecimento pelo espaço aqui hoje, a minha equipe, a todos os professores que envolvem no projeto e dizer que estamos juntos aí para essa nova etapa que o projeto irá vir, né, para poder trazer aí mais parceiros junto com a gente. A todos que já deram o seu sim, o meu muito obrigado. Perfeito. Beatriz, eu também deixar seu espaço, mas antes, deixa eu destacar mais uma vez, né, você que a gente não convive tanto, mas você é uma mente brilhante, né? Os demais a gente já convive muito mais, mas você que é uma mente brilhante, eu já estou ansioso para a gente marcar o próximo episódio, dedicado exclusivamente a você, para a gente falar, porque você tem muito a agregar para a nossa cidade. E as pessoas estão me cutucando aqui, eu tenho que ficar caladinho. Paulo, que não é 8 horas, é 9h30. Você que tem gabarito para falar aí de vários temas, né? Então a gente já está ansioso para marcar o próximo episódio, só com você, uma pauta trabalhada por você. O microfone só meu. Gostei muito. E a população precisa saber, né? A mente brilhante que a gente tem aqui no município, né? Você realmente ajuda ali, tá ali de pulso firme mesmo, fazendo a sua parte que tem que ser feita, né? A gente fica muito feliz por isso. Saiba que a gente reconhece seu trabalho. Né? E estamos aí lado a lado para caminhar com você. Não, agradeço muito. Fiquei super feliz de estar participando, né? Super à disposição. Quando você quiser só marcar, a gente faz, sim. Agradecer também a educação, né? Essa parceira que a gente tem todos os dias do lado, porque todos os viés, né, que nós trabalhamos, a educação ela está presente. Então, né, muito obrigada a cada um de vocês e assim te parabenizo muito por essa ideia brilhante, né? Todos os seus projetos eu tenho acompanhado, são projetos excelentes e estou à disposição. Né? Quem precisar também, a Secretaria de Meio Ambiente está ali, né, no antigo fórum, também pode nos procurar, tem toda uma equipe lá disposta para atender, para orientar, que antes da gente ter o peso da caneta, a gente tem o peso da orientação. Né? A gente tem que orientar a nossa população, tem que trazer essa população para ser parceira aqui conosco. Né? Eu estou vendo vocês falar de comerciante, eu já estou vendo aquela rua 45 limpinha, sem nem um dinheiro ali na calçada, porque aquilo não é lixo, é dinheiro, né? Sem nem uma nota de 100 ali na calçada. Então, a gente está super disposto, está sentando e está conversando. Itapuranga merece ter um futuro brilhante. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado, Dorceli. Paulo, eu quero te parabenizar aqui em público, né, por idealizar esse projeto tão lindo. Fantástico. E acreditar, né, de forma tão brilhante e efetiva nesse projeto e nos convidar, né, para fazer parte desse grupo de pessoas apaixonadas por projetos educacionais que agrega para o meio ambiente. Então, parabéns, Paulo, por esse projeto, tá? Que você é o pai desse projeto. E muito obrigada pela participação, pelo esse momento. Né? Eu hoje, na rede municipal, eu estou de licença até novembro, mas eu continuo na ativa o tempo inteiro, né, por trás das câmeras aqui, e sou professora efetiva na rede estadual, né? Eu convivo com mais de 200 adolescentes diariamente, e a gente divulga o projeto lá também, tá? Nas escolas estaduais. Então, assim, é um prazer muito grande fazer parte desse projeto de alguma forma. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Roseli. Paulo, quero agradecer, né, o espaço, falar onde encontra a Rose, no Betel. Nas redes sociais, nós temos Escola Municipal Betel, onde nós divulgamos todos os nossos projetos, nossos trabalhos. E, complementando a fala da Kênia, nós também estamos no Projeto Agrinho, tá? Que trabalha nesse mesmo viés. E estamos juntos, porque precisar. Muito obrigada a todos. Bacana. E a Velux também, vocês encontram a Casa Velux. Eu
Paulo Henrique Vital lá no Instagram. E um agradecimento especial também para essa audiência que está nos ouvindo. Segue a gente aí no canal no YouTube, por favor. Muito obrigado. E eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa, enquanto ouve esse episódio, ela foi jogar a latinha ali no lixo comum e ele tirou, né? Então a gente, pelo menos uma pessoa, eu tenho certeza que a gente transformou com esse episódio muito rico. E Itaporanga vai só aumentar os nossos números de coleta seletiva. E Itaporanga tem muito a ganhar com isso, o meio ambiente, a educação, nós como comércio de modo geral. Pessoal, e é isso. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.